soltar o aço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele levou a sério, pô. Pô, pediram pra eu mandou contar contar até 10, 10. o cara levou a sério. Pô, e ainda foi com 1001, 1002, 1003. Está no ar o meu, seu, nosso Choquito Pod. Ao meu lado, tava com saudade dele. Ele, Nunes, o líder de Salvador que corre, o homem das corridas de Salvador. Vou falar como falaram hoje, você tá muito sapeca. Tá danado, viu? E aí, meu povo, tudo tranquilo, calmo e sereno, sejam bem-vindos. Eu já parei até de contar, não sei se é a 17ª, 18ª, 19ª. Segundo o nosso... Qual é a edição desse editor, podcast? nosso produtor, nosso tudo. Vitor Bahia. 20º. Eita, É porque na verdade é a contagem que está no ar, né? Nem sempre é a que faz a gravação. Vai ser lançado hoje o 17º. É. O 18º. Vai ser lançado o 18º hoje às 18 horas. Hoje não, né? Foi lançado Já foi. às 18 horas. Estamos vivendo nesse loop temporal que a gente nem sabe se está no presente, no passado, no futuro. O que importa é que É porque o Choquito Pod é atemporal. acíclico É, é tudo. Aqui Exatamente. pode. Aqui pode. Tivemos aí uma sequência de episódios Que trouxeram várias repercussões para o mundo da corrida de rua. positivamente falando. Sacudiu, isso é bom. Quando tem ações e posicionamentos que sacodem, tirando as pessoas de uma posição de comodismo, vamos dizer assim, de acomodação. Não estou dizendo que ninguém é acomodado, mas às vezes, por muito acontecer, por se repetir muito, as pessoas ficam naquele berço esplêndido. E aí, quando a gente traz questionamentos, perguntas, desafios, debates, que aqui é bom quando tem esse debate, causa transformação. O que faltava era alguém trazer evidências e falar sobre, né? É como eu já falei, existe sempre uma resposta, só precisa alguém que faça a pergunta. O acesso. O acesso. E aí o Bancada do Choquito Pod tem sido esse local em que a gente tem trazido corredores, organizadores de provas, dirigentes, todo mundo que é envolvido na corrida de rua, seja de forma direta ou indireta, para debater, discutir, dialogar e trazer melhorias para esse mundo, que é muito mais amplo do que a gente imagina. Eu acho que a gente passa a sair da bolha. Eu acho que aqui o podcast está sendo justamente a questão holística do processo. Onde a gente está saindo da bolha que a gente vive naquele mundo e trazendo e levando para quem não faz parte desse processo o mundo corrida. E aí isso vai ter um impacto comercial, um impacto, né, de envolvimento de pessoas, né, se inserindo dentro desse processo, desse mundo. Melhor ainda é quando você tem respostas do lado de fora do estúdio. Quando as pessoas chegam até você, elogiam o trabalho, criticam também, estamos abertos a críticas. Sim. Entendeu? Ajustes. Essa semana tivemos um encontro com um colega que pontuou coisas interessantes, até porque quem está de fora vê melhor, você que está aí em casa vendo os episódios, você tem uma visão bacana, traz esse comentário, traz essa opinião também sua, traz essa crítica para construir, até porque o Choquito Pod é feito por diversas mãos, inclusive a sua. Sem vocês, a gente não existiria, né? Não existe o Choquito Olha Pod. aí. E hoje a gente tem, eu acho que chancela aí o 20º episódio com chave de ouro. Um médico, né? Corredor maratonista, especialista em uma das principais funções do nosso corpo, muito ignorada, muito pouco conhecida, muito pouco procurada para os cuidados. E hoje a gente vai entender como o corredor pode, né, buscar esse cuidado frente ao que a gente consegue admirar, as coisas belas do mundo. Né? Sem eles a gente não consegue admirar as coisas belas do mundo. E é interessante, sem ele a gente não consegue fazer a coisa acontecer, vamos dizer assim. Ver, por exemplo, os nossos futuros patrocinadores e parceiros e os nossos atuais parceiros e apoiadores. Com certeza. Como a Casa Esportiva, Café Santa Clara, Três Corações. E quem mais? E até falando sobre Casa Esportiva, as pessoas estão passando pelo... Qual shopping? Lembra aí? Shopping Salvador Norte. O Salvador Norte estão tirando foto, mandando pra gente com a hashtag para a nova loja da Casa Esportiva que está abrindo lá. Já abriu agora no Salvador Shopping. Salvador Shopping bombando. No Salvador Norte e também na Paulo VI, a Casa Esportiva que é a nossa apoiadora. Bacana, Nunes, que muita gente achou que
a loja da Paulo VI ia dar uma queda, né, em virtude pela abertura de Salvador. Pelo contrário, dissipou o público, justamente porque, apesar de ser próximo da região, mas dividiu o público, intensificando até um pouco mais. Eu tive com o pessoal recentemente, teve uma excelente estatística de vendas e demanda, né, tanto no Salvador Shopping quanto lá na Paulo VI, e creio que o Salvador Norte, por conta da região, com certeza, né, em outra metrópole, acaba expandindo mais ainda. É a marca que mais cresce, né? Casa esportiva. E vamos valorizar o que é nosso. Vamos lá. E graças a Deus, já há 3 episódios que temos o nosso café, que, né, quem realmente é adepto não vive sem. Cafezinho é bom mas demais. Temos que ter moderação. Cafezinho. E aí, Nunes? Vamos lá, né? Vamos nessa. Hoje na bancada do Choquito Pod nós temos aqui o privilégio de estar conversando com ele, Marcelo Nascimento, doutor Marcelo Nascimento. Os predicados adjetivos eu não vou falar, quem vai falar é ele, porque a gente sempre faz a pergunta que toda vez a gente faz, e hoje eu vou jogar pra Choquito fazer. Choquito, a pergunta que a gente sempre faz. Quem é doutor Marcelo Nascimento? Seja muito bem-vindo. Obrigado, meus amigos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Assim, a gente já tem uma relação de amizade há um tempo. Se encontra muito nas ruas, nas corridas, né? No domingo agora a gente se encontrou ali na sempre, Barra. Na verdade, ultimamente, os últimos eventos, a gente tem que estar se encontrando em uma parte da quilometragem da corrida. Verdade. E hoje está aqui tendo essa oportunidade de falar um pouco assim sobre a oftalmologia, sobre glaucoma e outras questões da oftalmologia que tem relação direta com o esporte também, né? Eu sou médico oftalmologista, pratico esporte, pratico a corrida de rua já tem um tempo, né? Comecei mais com o intuito de acompanhar minha esposa, que já corria bem antes de mim, corre melhor que eu e mais rápido, inclusive. Né? E isso foi um estímulo para mim, realmente. A partir daí eu conheci um grupo bacana, né? Amigos, corremos juntos, temos Paulo Rasta, corredor da década de 60, que corre até hoje, corre muito, né? É o meu coelho aí, meu amigão, Marilé e muitos outros. Isso foi um estímulo para mim, né? E fazendo estudos você vê que existe uma relação positiva entre a prática esportiva e o controle de várias doenças. No glaucoma não é diferente, então é um estímulo a mais realmente. E estar aqui podendo trazer esse tipo de informação é realmente uma chance muito bacana. Queria agradecer a vocês pela oportunidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. E é bom algumas coisas a gente analisando, assim, por exemplo, como você falou, a gente se vê sempre, muitas vezes a gente está correndo, está na rua, vê um colega corredor, vê ele tá com ele, não sabe que no dia a dia ele tem uma função, ele tem sua profissão, ele desempenha um papel na sociedade. E foi muito gostoso esse momento que eu estava na pista da UFBA treinando, e aí o doutor Marcelo chamou, eu queria falar também, se você achar interessante, trouxe pra gente esse episódio, né? O episódio de hoje, trouxe essa possibilidade de criar esse episódio e foi interessante como ele pontuou, e é um assunto que a gente estava debatendo aqui antes de iniciar o podcast, como é importante para o corredor, não só para o corredor, mas todo mundo que está aí na atividade prática, que pratica ou não atividade, precisa se inteirar sobre isso, que é o glaucoma, correto? Exatamente, né? O glaucoma é uma doença... que é de fato o glaucoma? Pois é, né? O glaucoma é uma doença que muita gente ainda sequer tem noção que existe. Muitas pessoas têm glaucoma, tratam a doença e não sabem que tem essa doença, né? E a informação, quando existe, ainda é muito escassa e não diz realmente o que é a doença. Muita gente ainda pensa que glaucoma seria a pressão do olho alta. Não é bem a hipertensão ocular. A hipertensão ocular, exatamente. Mas não é bem assim, né? A hipertensão ocular tem uma íntima relação com glaucoma, é um fator de risco para glaucoma, ou seja, se a minha pressão do olho é alta, eu tenho mais chance de desenvolver a doença, o glaucoma, do que uma pessoa que não tem a pressão alta. Então, se eu pegar 100 pessoas com pressão alta e acompanhar esse grupo durante 5 anos e pegar um outro grupo de 100 pessoas com pressão normal, não fizer nada e só acompanhar, após 5 anos eu vou ter um número muito maior de pessoas com glaucoma naquele grupo de hipertensos, mas nem todos terão glaucoma. E mesmo no grupo daqueles de pressão considerada normal, eu vou encontrar alguns com glaucoma. Então, pressão alta não é glaucoma, não é igual a glaucoma, é fator de risco. Glaucoma é uma doença do nervo óptico. O nervo óptico é o responsável por captar toda aquela luz que entra nos nossos olhos, né? A luz entra no olho da gente, é captada pela retina, como se fosse uma grande cúpula ali de uma antena, e essa retina é composta por fibras nervosas que se unem e saem do olho formando o nervo óptico. Então essa informação da luz que entrou pelo olho da gente caminha até o cérebro, e no cérebro aquilo é convertido em imagem. Então essa é a função do nervo, né? Se a gente pegasse um nervo óptico assim, pudesse fazer um corte e olhar de frente, a gente iria ver que era
como se fosse um cabo elétrico. Você tem uma capinha e no entorno, dentro dele, várias fibras. Perfeito. Né? Isso é o nervo óptico. O glaucoma é uma doença que leva à morte gradual dessas fibras que compõem o nervo. Né? Na verdade, o glaucoma acelera uma perda, uma morte que ocorreria normalmente com a idade. Estava conversando com o Nunes mais cedo, né, antes de a gente começar. Se todos nós vivêssemos 200, 300 anos, provavelmente todos morreríamos cegos. Porque essa perda de fibras nervosas ocorre normalmente com a idade. O que acontece no glaucoma é que essa perda é acelerada. Então você perde visão enquanto vivo. Né? Então nossa luta é para preservar a visão do paciente. Né? Fazer com que esse ritmo de perda ocorra de maneira natural para que ele viva enxergando. Perfeito, super interessante você trazer, porque de fato, culturalmente, a gente tem a informação de que o glaucoma, ele é propriamente dito da questão da hipertensão ocular. Sim. A partir do momento que a gente entende que ela é um dos sintomas, como a cardiopatia, a hipertensão é um dos sintomas, então a gente consegue levar essa informação com mais propriedade e entender. Doutor, as causas que podem levar ao glaucoma: fatores genéticos, fatores fenótipos, fatores comportamentais. Hoje a gente tende aí as crianças já com meses de idade já terem contato direto com forte luz de celular, né, tablets, televisão, computador hoje com a era da tecnologia. Quais são de fato os fatores mais significativos que podem, né, levar a essa como é que se diz, patologia tardia do glaucoma? Sim. Rapidinho, doutor, ele me falou um dos fatores que eu já fiquei preocupado. Ele falou que tem maior incidência na população negra. Sim, cara, isso eu já sabia. Até pela predisposição da hipertensão arterial. Aí ele vai colocar um pouco mais significativo pois isso. É. Show. Eu ia falar aqui, mas deixa pra depois eu falo. Bota o meme. Depois eu falo. Por favor, doutor. Pois é. Então, o que acontece, assim, o glaucoma a gente pode... Tem vários tipos de classificação do glaucoma, mas a gente pode dizer basicamente que o glaucoma pode ser primário ou secundário. Primário é aquele glaucoma que é geneticamente determinado, ou seja, se você tem uma predisposição genética para ter o glaucoma, ele vai acontecer. Glaucoma secundário é aquele que ocorre por uma causa externa. Por exemplo, um paciente que usa certos tipos de medicação como corticoide. Esse paciente pode ter um aumento da pressão do olho e, por consequência, danificar o nervo e ter um glaucoma. Um paciente que tem um trauma, uma pancada no olho, um acidente, pode ter um glaucoma secundário a partir daquele trauma. Mas na maioria dos casos, o glaucoma ele é primário, é geneticamente determinado. Perfeito. Por isso que quando a gente fala em prevenir o glaucoma, as pessoas dizem, poxa, mas se já é genético, como é que eu vou prevenir? De qualquer jeito. Nesses casos, a gente chama de prevenção secundária, né? Quando você não pode evitar que ele aconteça, mas você pode fazer com que ele... Exatamente. Postergar, né, o acontecimento e detectar precocemente quando ele acontece. Porque um glaucoma, uma vez detectado na fase inicial, ele pode ser tratado e a pessoa vai viver enxergando. Perfeito. Né? Glaucoma não é igual a cegueira, de maneira nenhuma, né? Glaucoma ainda cega muito, é a principal causa de cegueira irreversível em todo o mundo. Não é a principal causa de cegueira no geral, porque a principal é a catarata, sim. Que felizmente é reversível. Catarata você opera, a pessoa volta a ter uma visão absolutamente normal. Glaucoma, infelizmente não. A perda quando acontece, você não consegue mais reverter. Por esse motivo que você diagnosticar precocemente é super importante. Quando a pessoa ainda enxerga normalmente. É uma doença que é silenciosa, o glaucoma. Esse é o maior problema dessa doença, né? Não dá sintomas na fase inicial, né? Aí muitos pensam, pô, o indivíduo de repente ficou cego por glaucoma. Não foi de repente. Foi acontecendo aos poucos, só que de maneira silenciosa. Ele não percebia até que a perda ocorre assim, de maneira teoricamente rápida, mas na verdade aquilo levou anos para acontecer, né? Então, assim, como prevenir, como evitar o glaucoma? Primeiro, evitar os fatores de risco, né? Existem vários, né? A história familiar é um fator de risco importante para glaucoma. Então, se você tem pai, mãe, parente de primeiro grau, irmão com glaucoma, sua chance é até 6 vezes maior de desenvolver a doença, né? Afrodescendência, né? Glaucoma, ele é mais agressivo, ele costuma acontecer de maneira mais precoce na população negra. Então, isso aqui, para nós, aqui na Bahia, é um fator de risco 90%. Importantíssimo, não pode ser desconsiderado, né? Diabetes também hoje é considerado como um fator de risco para glaucoma. Então, se você controla seus níveis de glicemia, você reduz seu risco de ter a doença, né?
A idade é fator de risco, mas também... A hipertensão também? A hipertensão também. Arterial, sistema. Não diretamente, né? Como a gente está tratando aqui, hoje a gente já sabe que glaucoma é uma doença do nervo óptico, né? Então, a hipertensão arterial, ela age também sobre o nervo óptico, né? Diminuindo o fluxo sanguíneo para o nervo óptico, ou seja, diminui a qualidade do nervo óptico, e juntamente com a pressão ocular alta, então são duas bombas ali atuando sobre o nervo, né? E não há esse sinal que, assim, por exemplo, doutor, eu vejo aqui, mas aparece, normalmente eu vejo alguém comentando, aparece uma pontinha pretinha aqui na parte de cima, eu olho e vejo um risco. São esses sinais? Pode ser isso? Assim, tem alguns casos que a gente chama de moscas volantes, né? Que o paciente às vezes olha e vê aquela manchinha passando, um dizem parece uma teia de aranha, parece um mosquito, depende muito da imaginação de cada um, né? Isso não tem nada a ver com glaucoma, essas mosquinhas, essas manchas que você vê passando, flutuando, que você olha pra cima, tá aqui, daqui a pouco ela desce. Areia no seu olho. Né? Isso chama de mosca volante, é uma alteração de um gel que a gente tem dentro do olho chamado vítreo, não causa nenhum risco para sua visão, é mais comum em míopes. Eu tenho, apesar de não ser míope, né? Mas isso não é problema. Agora sim, quando o paciente tem uma perda de campo de visão, né, pelo glaucoma, e essa perda ocorre na parte central da visão, ele pode observar uma mancha escura. Mas diferente da mosca volante, aquela mancha escura ela fica fixa naquele ponto. Isso pode ser um indício de uma perda, mas para que chegue a esse ponto, a doença já avançou muito. Já está a gente não pode esperar sintomas para iniciar um tratamento, entendeu? Porque quando a doença se manifesta com sintomas perceptíveis, assim, a doença já avançou demais, a perda já aconteceu. A gente não consegue reverter a perda. Então, o ideal é a prevenção, né? É você fazer consultas regulares, né? E ter hábitos saudáveis. Praticar atividade física. A tua alimentação influencia diretamente? Doutor? Também influencia, né? Assim, a gente fala que a saúde ocular depende da saúde do corpo como um todo, né? Então, se você tem uma boa alimentação, se você tem hábitos saudáveis de vida, se você não fuma, né? Se você não bebe de maneira exagerada, então tudo isso contribui para a sua saúde, né? Até pela questão cardiovascular, e vai ajudar o nervo óptico também, né? Perfeito. Trazendo em pauta, e aí a gente percebe novamente que a questão cultural da ida ao oftalmologista só vai quando a gente tá na merda. Quando hoje o bicho pega. A gente vê uma incidência muito grande. Por exemplo, minha filha, ontem eu até brinco com o Raika porque acontece. É a segunda vez que a gente marca oftalmologista. A primeira eu não pude ir, e ontem quando ela foi com a mãe, faltou luz em Salvador. E eu brinco com ela no consultório ontem apagando também. Não é pra usar ela não é pra usar óculos, mas a gente tá vendo muita incidência de pessoas usando óculos. Sim. Inclusive na corrida. Tem gente que não é normal você ver gente correndo de óculos de grau, eu corro de óculos de grau. E aí muitas vezes as pessoas usam óculos, né? O que está acontecendo com essa galera que está tendo tanta gente? Seria as telas? As telas, sem dúvida. E isso afeta também? Vai dar o... assim, o uso indiscriminado, né, de telas, e hoje a gente usa tela para tudo o tempo todo. Isso piorou muito na pandemia, né? Quando você começou a ficar... As crianças ficaram em casa, depois veio o estudo online. Então as crianças estudavam e se divertiam com as telas, né? Isso fez um boom no mundo inteiro. Um número muito grande de casos de miopia. Isso que abriu muita ótica, né? Pois é. Então a miopia realmente explodiu, né? Hoje tem até... A indústria está hoje investindo em meios para controlar a miopia. Então lentes de óculos específicas para reduzir a progressão da miopia, né? Então, considerando que a miopia também é um fator de risco para glaucoma, então o que se espera é que lá na frente isso vai repercutir, você venha a ter talvez um aumento considerável das pessoas com glaucoma. Assim, hoje, até 2020, as projeções eram de 80 milhões de pessoas no mundo com glaucoma. Para 2030, isso já chega a quase 100, a projeção. A pergunta de Joãozinho, mas a pergunta que precisa ser feita. Glaucoma, então, é doença de velho? Não. Porque muita gente fica nessa coisa, não. Glaucoma é doença de... Seria até ter estudo estatístico de investigação prévia, tardia, né? Sim. A partir do momento que começou a investigar de forma tardia, começou a ter evidências que pessoas porque mais se você novas... for ver, é uma doença silenciosa, não dá sinal, é um enfraquecimento do nervo... E Por que o velho descobre que tem glaucoma? Porque ele passa a diminuir o ato de enxergar. O novo, até então, ele consegue enxergar, ele não vai no oftalmologista fazer isso. Aquilo assim, existem vários subtipos de glaucoma. Então tem crianças que nascem com glaucoma. Sério? É o glaucoma congênito, né? Adquirido ainda na vida intrauterina, né? Você tem o glaucoma da infância, você tem um glaucoma do adolescente e o glaucoma do adulto.
né? O glaucoma do adulto, que é o mais frequente, já acomete pessoas a partir de 40 anos. Então, assim, a prevalência no Brasil hoje, a gente tem uma carência muito grande de estudos populacionais, né? Para tudo, né? Para glaucoma, para oftalmologia não é diferente. Agora, recentemente, felizmente, saiu um estudo bem recente, tem pouco mais de um mês, que eu vou até compartilhar com vocês aqui, que é bem interessante, falando sobre a saúde ocular do brasileiro, mas assim, para glaucoma, se intui que mais ou menos 1% seria essa prevalência de glaucoma na população geral. Quando você passa para os 40 anos, isso sobe para 3 a 4%. Aos 75 anos, isso varia de 20 a 40%. Então, o glaucoma, ele acelera com a idade realmente, né? Ele acomete mais as pessoas mais velhas, mas não é a doença só do idoso, não. Mesmo crianças, mesmo jovens, podem ter glaucoma. Felizmente, são casos com uma frequência muito menor, né? Mas pode acontecer. Doutor, eu ouvi algumas notas e alguns relatos que a Covid, ela trouxe algumas consequências, principalmente na questão visão turva, da própria cegueira propriamente dita, né, desses pontos, né, escurecidos, baixa visão, enfim. Queria que o senhor trouxesse se tem realmente estudos relatando evidências que o Covid foi um dos fatores, ou a pessoa já tinha a predisposição, né, e alguma consequência do Covid antecipou esse processo. Sim. Né, para que a população, de fato, né, tenha essa afirmação, ou se é algo realmente de coincidência. Não é coincidência. Realmente o Covid trouxe para a medicina como um todo, né, uma série de questões, de problemas. Muita coisa a gente não sabe ainda, vai demandar um pouco mais de tempo. Revirou tudo, né? Revirou tudo, né? Então muita coisa que não apareceu ainda vai aparecer, né? Tem essa expectativa realmente. Na oftalmologia não é diferente, então já tem vários estudos mostrando, né, as consequências do Covid para a saúde ocular dos pacientes, retinopatia, né, alterações, doenças da retina, com relação direta causada pelo Covid, né? Já tem estudos relacionando também o glaucoma, uma maior incidência com o Covid. Então, assim, muita coisa ainda vai aparecer. Demanda tempo, não tem jeito, né? Esses muito estudos recente, né? É muito recente ainda, mas... São 5 anos do ponto de corte para Sim, tem a questão do Covid longo. Sim. Então, assim, isso influenciou em tudo, né? No rendimento, você que acompanha aí, faz essa... Demais. Direto, né? Da parte física das pessoas. E essa última leva foi mais significativa ainda. Pois é. Quarta onda foi mais significativa. No entanto, tem vários parceiros de óculos. O corredor hoje, e a gente vive numa cidade litorânea, a gente pega o sol o tempo todo de frente, e realmente isso incomoda, até que não tem nenhum problema de visão. E a gente tem aqui em Salvador uma rede de empresas e parceiros que vendem óculos, né, específicos, óculos leves, né, estilosos, que muitas vezes a gente atrela só o fator estético e muitas vezes esquece o fator da qualidade da lente. Aí temos lente multifocal, lente espelhada, enfim. Enes, queria que você trouxesse um pouco da sua expertise, né? Tanto trazendo a informação educativa, como a informação negativa, né, do uso desses óculos que muitas vezes podem potencializar, né, para várias doenças e vários fatores do... Até porque quando o cara vai correr, ele passa cerca de 2 horas. Se for uma meia maratona, 2 horas com aquele óculos. Se for uma maratona, são 4 horas, e aí, 5 horas. Exatamente. E a variação? Sabe que vista é luz. Sim. Né? E a incidência da luz sobre os olhos. Aí como é que vai funcionar isso? O cara às vezes coloca um óculos, sei lá qual foi, vai fazer a prova e está recebendo ali a incidência. Isso afeta, cansa as vistas? Como é que isso vai afetar? Pode afetar diretamente. Excelente essa pergunta de vocês, assim, porque em relação a óculos, é fundamental você ter qualidade do produto, saber realmente a procedência do produto. Óculos não é só uma questão estética, né? A prioridade Pois é, mas assim, você tem que ter associado a questão estética a questão de qualidade. Porque é o seguinte, o que nos protege efetivamente quando você usa um óculos não é necessariamente a cor da lente, né? O que protege nossos olhos da radiação ultravioleta é o filtro que essa lente tem. Então você pode ter um óculos de grau como esse seu, com lente transparente, com proteção contra a radiação ultravioleta. E você pode ter um óculos escuro, até com a lente espelhada, né? Todo escurão, mas que não tem nenhum filtro ali. Esse tipo de óculos, ao invés de melhorar, de proteger, pode prejudicar ainda mais a sua visão. Porque assim, existe uma coisa chamada de reflexo pupilar. Quando a gente está num ambiente com muita luz, nossas pupilas elas se fecham.
para limitar a entrada de luz no olho, né? Quando você está num ambiente com pouca luz, a pupila dilata. Tanto quando você vai no Detran fazer o seu teste de renovação de carteira, né? Você bota a cabeça naquela caixinha, ele joga uma luz forte, depois ele apaga a luz e diz, lê aí que número aparece. Aquilo é para simular você dirigindo entrando num túnel, por exemplo. Então você vem dirigindo, luz do sol, entra no túnel, pouca luz, pupila dilata, para entrar mais luz. Quando você sai do túnel, a pupila está toda aberta e a luz vem toda no seu olho, ofusca. Sua pupila tem que reagir rapidamente e fechar. Então, se você usa uma lente escura, você estimula a abertura da pupila. E se nessa lente não tem filtro para luz, ou seja, essa lente escura faz entrar ainda mais radiação no seu olho. Caramba! Então esses óculos que se vendem sem procedência, em camelô, são um perigo absurdo para a visão, né? Então, Nunes, eu creio que depois dessa informação, muitos corredores que acham aquele óculos que realmente existe óculos do camelô que só vende no camelô, que para foto é excepcional. A gente não pode negar, porque eu já usei muito, você já usou muito. Graças a Deus, hoje a gente tem parceiros que ofertam pra gente, né? Exatamente. Óculos com qualidade, com evidências, com referências, mas corredor, evitem utilizar óculos sem procedência. Como o Dr. Marcelo falou, isso vai prejudicar sua saúde ocular. Você falou em parceiros, eu me lembrei de Daniel e Marina Damares, que quando eu fiz meus óculos com eles foram levar algumas armações e eu peguei uma armação muito bonita, só que ela ficava balançando. E ela me deu uma explicação, eu não vou saber reproduzir, sobre como é importante esse ajuste da armação no rosto e ainda mais pra gente que vai correr. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É importante, é fundamental isso. O pessoal bota um óculos enorme, que esteticamente chama a atenção, mas durante a corrida, esse movimento aqui, quando menos percebe, ele está prejudicando as vistas dele, correto? Prejudica. Assim, nos óculos de grau, ainda mais, assim, dependendo do tipo de grau que você tenha, tem um tipo de armação que é mais específica para ele. Se você tem astigmatismo, por exemplo, né, você não pode usar armação que não seja, que chama de ponte fixa, ou seja, aquela armação que possibilite que ela fique estável no seu olho. Porque o astigmatismo, assim, eu tenho menos 0,50 a 160. 160 é o eixo do meu astigmatismo. Então a lente é construída para ficar naquele eixo. Se eu boto um óculos que ele não fica fixo no meu olho, não fica estável, que ele entorta, eu mudo o eixo do astigmatismo. É como se eu estivesse usando óculos de outra pessoa. Ele vai se moldando para poder... Exatamente. Então aquilo prejudica a sua visão. Sim. Então aí a importância de você ter um técnico óptico ali na hora de vender um produto. Não simplesmente um vendedor de óculos, mas alguém que entenda disso, porque a gente se baseia pela questão estética realmente. Eu chego lá, eu boto a armação, pô, isso aqui ficou bacana no meu olho. Mas nem sempre aquilo que está mais bacana pra gente é o melhor, né? Então isso é importante. Os óculos de corrida da mesma maneira. Tem que estar bem adaptados, bem ajustados, né? Para que você possa fazer, até porque, como você falou, a gente fica às vezes horas correndo, né? O tempo de exposição é muito grande. Aqui em Salvador, então, é só o tempo todo na cabeça. Então, o corredor que usa óculos de grau, sim, precisa ter um óculos, adaptado específico para aquele grau dele. Inclusive, se ele quiser colocar grau, nem todo óculos esporte de corrida consegue colocar aquele grau que ele tenha. Isso tem relação com a curvatura da lente. Você tem lentes esportivas que são bem curvas, né? Outras mais planas. Então, essa orientação técnica é importante para que você tenha o melhor resultado do seu investimento, né? Até porque óculos não é nada barato, né? Na minha época tinha um jogador de futebol chamado Edgar Davids. Holanda, seleção da Holanda. De óculos. Você pode explicar um pouco mais qual era aquela condição ali, ou algo tipo, qual era aquele motivo? Tem jogadores que utilizam óculos não só pelo grau, mas pela questão da proteção mesmo, né? Tem algumas doenças que ele fica mais suscetível ali se ele tiver algum tipo de trauma, ele pode ter alguma alteração corneana. Não sei especificamente o caso dele, né? Mas os óculos eles têm essa dupla função, né? De melhorar a qualidade de visão, mas também de ser um fator de proteção. Então pode ser muitas vezes por esse motivo. O contato com o vento prejudica a visão de alguma forma? Não. A questão do vento é mais pelo risco de corpo estranho, né? A gente tem o salitre, né? Exatamente. Ultimamente, na verdade, esses últimos 2 meses, a gente está com intensidade de vento significativa, que junto vem ali as impurezas. Né? O sal realmente vendo. A gente está saindo do treino, os olhos vermelhos lacrimejando. Muitas vezes é importante usar lubrificante ocular. Né? Antigamente se dizia.
o olho seco é a doença de velho, né? Só os velhinhos têm um olho seco. Não é. Hoje você vê crianças. Isso também tem relação com telas. Isso. Né? Tudo que a gente faz, Meu assim, filho mesmo teve que usar. que demande muito da nossa atenção, da nossa concentração, e aí não é só tela, até a leitura de um livro faz com que você pisque menos. É natural isso. Então, se eu estou muito focado naquilo, eu pisco menos. Quando eu pisco menos, eu renovo menos o filme lacrimal. E meu olho fica aberto mais tempo e a lágrima evapora. Então, hoje você vê o olho seco em crianças, tendo que usar lubrificante ocular. Sim. Né? Foi uma das áreas, assim, dos colírios que mais avançaram em investimentos. Eles fazem colírios sem conservante. É uma briga aí. Tem vários laboratórios disputando esse mercado aí. Meu filho, na verdade, e aí tem esse lance também, Nunes. Meu filho de 10 anos, né? Aí, 2, 3 coleguinhas dele passaram a usar óculos. Aí entra o efeito cascata de querer usar ou achar que tem a tendência de usar porque os colegas da mesma idade estão usando, né? Aí entra aquela questão da vaidade, enfim. E aí, começou a manifestar sintomas placebo, né? Sintomas psicológicos que não estavam conseguindo enxergar, e tal, mas tinha um fundamento, que era justamente o ressecamento. Ou seja, por conta desse uso de telas, leitura, enfim, ele estava tendo um ressecamentozinho que realmente estava incomodando, né? E estava impedindo em alguns momentos. Pisca mais, né? Pisca mais, enfim. E aí eu achei que ele estava com aquele toquezinho de coisa e falou, não, né? E aí levei o oftalmologista, visão normal, aí ela identificou o ressecamento, passou um colírio e tal. Isso é super importante que a gente, eu acho independente, acho que todos, né, tem que E existe alguma rotina que você recomendaria de cuidados para o olho? Sim, eu acho fundamental que todo mundo faça pelo menos uma consulta oftalmológica por ano, independente de sintoma. Né? Não esperar só, poxa, agora estou enxergando embaçado para ir lá para uma consulta. Então, uma vez ao ano. Se você tem um histórico familiar de glaucoma, por exemplo, se você é hipertenso, se você é diabético, você tem outros fatores de risco, talvez você tenha que fazer consultas com a frequência um pouco maior. Mas nessa primeira consulta, o oftalmologista vai identificar e vai lhe dizer, olha, você precisa voltar aqui daqui a 6 meses, daqui a 4 anos, daqui a 4 meses. Mas, no geral, como rotina, para todo mundo, uma vez pelo menos ao ano, você já consegue detectar muitas doenças numa fase bem inicial, assim, né? O glaucoma, por exemplo, você tem uma série de exames que podem ser utilizados para um diagnóstico, né? Mas aquela coisa básica de você avaliar a pressão do olho do paciente, de você olhar para o nervo dele e ver se aquele nervo está mais ou menos escavado, aquilo já possibilita você levantar uma suspeita e investigar mais adequadamente. A gente tem a diabetes, né, como hoje uma doença que acomete muito a nossa população em virtude de vários fatores, tanto genético como de obesidade, enfim. E a retinopatia é uma das patologias que são desenvolvidas em virtude aí do fator da diabetes descontrolada, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre essa incidência de retinopatia, o impacto que ela traz para a saúde ocular, para a saúde, da qualidade de vida da pessoa, e como pode ser tratado e equilibrado isso. É gigantesco esse impacto. Como a gente estava falando mais cedo, né? A gente é muito carente aqui no Brasil de estudos populacionais, epidemiológicos sobre várias doenças, mas saiu um estudo recente agora da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Eles fizeram uma entrevista com uma população assim, cerca de 3 mil pessoas no Brasil inteiro, e vários dados interessantes foram descobertos a partir disso, né? Por exemplo, 10 a 12% dos indivíduos tinham hipertensão e diabetes. O diabetes, ele pode causar uma série de problemas oculares. O que a gente conhece mais é a retinopatia diabética. O diabetes, na verdade, é uma doença que acomete o sistema de circulação do corpo. Então, a depender de onde ele está agindo, você pode ter uma consequência. Se você tem um problema circulatório para membros inferiores, para a perna, você pode ter o pé diabético, que em muitos casos leva a amputação. Diabética. Se você tem um problema circulatório para os rins, você pode ter uma nefropatia diabética, né? Se você tem um problema para os vasos que compõem a retina, você pode ter a retinopatia diabética. Então, o que acontece no diabetes os vasos eles ficam comprometidos, então o sangue não chega adequadamente naquele tecido. Principalmente os vasos periféricos. Exatamente. Então, o corpo entende, poxa, se não está chegando sangue ali, eu preciso dar um jeito para que o sangue chegue. Então, começa a se formar novos vasos, são chamados neovasos. Para tentar suprir aquele fluxo sanguíneo que está prejudicado. Só que esses vasos novos são muito finos, muito frágeis, eles se rompem e sangra. Então, o paciente com retinopatia diabética, muitas vezes ele descobre que tem quando a visão baixa subitamente, porque ele teve um sangramento dentro do olho.
Se chama de hemorragia vítrea. Aquele gelzinho que a gente falou que aparece a mosquinha de vez em quando, ele fica todo tingido de sangue. Então o paciente surta, ele tá bem, de repente, não tô enxergando nada. Chega lá, faz uma avaliação e muitos pacientes descobrem que tem diabetes a partir de uma consulta oftalmológica. Perfeito. Super interessante o senhor trazer isso. Pois é. E essa retinopatia tem tratamento, obviamente. Algumas vezes tem que ser cirúrgico, né? Outras vezes com laser, com injeção de algumas substâncias lá para fazer com que esses vasos eles regridam. E uma das consequências da retinopatia diabética é também um glaucoma. Chama de glaucoma neovascular. É um glaucoma secundário. Aquele que você não tem porque você tem uma genética para ter glaucoma. Você teve esse glaucoma pelo fato de você ter o diabetes. Né? E é um glaucoma que te chama de glaucoma de difícil resposta ao tratamento. Né? Muitas vezes é cirúrgico e são as cirurgias mais invasivas que a gente precisa fazer, são nesses casos de glaucoma neovascular, né? Mas tem tratamento, né? Mais uma vez, o esporte pode contribuir muito com isso aí, reduzindo níveis de glicemia, melhorando a qualidade de vida do indivíduo, né? Pronto, era justamente minha pergunta. A gente é evidenciado e é uma pena que a sociedade aí, médica e o sistema de saúde não preconiza o exercício como potencializador para cura. Sim. E equilíbrio, né, da saúde pública. E eu fico triste e muitos também por falta de posicionamento de muitos profissionais, sim, tanto da área médica como da área da educação física, não contribui para que a sociedade tenha essa conscientização. E é evidenciado de forma significativa que a gente pode, com a prática regular do exercício, que quando você fala, e aí tudo está atrelado à questão desde o início, fator circulatório, que bombeia o seu sangue para todas essas regiões é o coração. Uhum. Como é que você estimula o coração? Tirando a ansiedade, tirando o estresse, né? É atividade aeróbica, irmão. Através do treinamento de força, através do estímulo do exercício. Ou seja, eu não ouvi em nenhum momento o doutor falar de medicamento. Verdade. Nenhum momento. Você fez uma observação importante. Nenhum momento foi trazido aqui, claro, tirando o colírio de lubrificante, só. Não houve nenhum tipo de intervenção que não fosse da prática regular do exercício físico. E a gente ainda fica criando situações... Acho que a sociedade ainda é muito resistente, né, para fazer atividade física. Tem mudado com o tempo, tem aumentado o número de pessoas praticando a atividade, buscando melhoria através do crossfit, da corrida, da academia, de que seja, mas ainda assim existe um número muito grande de pessoas que não fazem. Muito pouco, não? A gente chega a 3% da nossa população que pratica a atividade física ainda é vista como remédio e não como prevenção. E aí quando o doutor ele traz toda essa realidade de que se você não tiver uma vida hoje mais saudável, com hábitos saudáveis, ativo, vai afetar tudo, inclusive a sua visão, isso traz para quem está em casa uma necessidade, eu acho que a palavra seria essa, necessidade de começar a se movimentar. Inegociável, não dá mais. Exatamente. Né? E aí quando começa um médico oftalmologista, você vai lá, faz seu exame, ó, precisa fazer exercício. Você vai lá no endocrinologista, precisa fazer exercício. Ou seja, se esse discurso começa a ser uniforme... vai reverberar e você vai ter já era, não tem como. Procura um profissional de educação física. Você não veio ao médico, pronto, você vai procurar agora um profissional de educação física. Não tem como mais a gente evitar e negar isso. Não dá mais. Todas as pessoas que a gente traz aqui, a discussão só termina em um único centro, que é a prática regular do exercício físico. E a corrida mais ainda, porque além da acessibilidade, né, do ambiente, fatores sociais que ajudam muito, né? E aí é o que eu queria trazer como pauta. Doutor, a depressão ou todos os fatores psíquicos das doenças, né, psicológicas afetam diretamente ou colaboram para algum tipo de surgimento de patologia ocular? Sim, podem afetar diretamente e indiretamente, assim, não só a doença, como o tratamento dessas doenças. Perfeito. Você falou bem, realmente, eu sou cirurgião de glaucoma, eu opero glaucoma, eu trato pacientes com cirurgia, trato com colírio, trato com laser, existem vários tipos de tratamento para o glaucoma, mas eu realmente fico um pouco triste quando o paciente chega para mim numa condição de precisar de uma cirurgia e pensar que ele poderia ter evitado essa cirurgia se tivesse uma ação mais proativa lá atrás. Perfeito. De prevenção, realmente, né? Então, isso que você falou da depressão, hoje também acho que mais um efeito da pandemia, isso potencializou Sim. muito, né, dos últimos anos para cá. Um número muito grande de pacientes usam ansiolíticos, antidepressivos.
Esses medicamentos por si só podem causar um risco muito grande se você tem glaucoma. Um tipo específico de glaucoma chama glaucoma de ângulo estreito ou ângulo fechado. Aí só um oftalmologista pode examinar e dizer se você tem ou não esse tipo de glaucoma. Mas se você tem, o risco de você ter uma piora do seu glaucoma com esse tipo de medicamento é muito grande. Então, eu recebo muitos colegas, muitos pacientes encaminhados por colegas psiquiatras que querem prescrever esse tipo de medicamento e dizem, procure seu oftalmologista para consultar qual tipo de glaucoma que você tem. Eu fico feliz de eles terem esse cuidado. Né? Assim como algumas medicações... não tem conhecimento também. Não tem. Algumas medicações para próstata também. Sim. Muitos colegas urologistas encaminham para a gente, porque algumas medicações utilizadas para tratar a próstata podem levar a uma piora de um glaucoma desse tipo específico, né? Dessa associação. Mas voltando para a questão da depressão, realmente influencia diretamente. O exercício, mais uma vez, é um fator fundamental para isso. A prática regular de atividade física diminui níveis de ansiedade, de depressão, né? Teve um estudo bem bacana, assim, se você botar no Google lá, atividade física e glaucoma, vai aparecer muita coisa, né? Mas tem 2 estudos que eu acho bem interessantes. Um da Cooper Clinic lá em Dallas, no Texas. Eles acompanharam cerca de 10 mil pacientes, né, no período de 6 anos. É um número interessante, né? E o que é que eles viram? Que a prática de atividade física regular, que eles consideraram assim, pelo menos 150 minutos de uma atividade aeróbica moderada e mais 2 dias de atividade de exercícios físicos resistivos, 2 dias por semana, diminuiu até 50% o risco de você ter glaucoma. Olha aí. Né? Se você faz atividades que melhoram a questão cardiovascular exclusivamente, e fizeram isso comprovando um teste de esteira, você tem uma redução de 40% de risco. Perfeito. Né? Aí um outro estudo ainda maior, com 30 mil corredores especificamente, eles pegaram corredores, 30 mil, eram só homens, foi feito lá na Califórnia, e eles acompanharam e viram o seguinte, que aqueles que tinham uma performance melhor, conseguiam correr mais rápido, tinham ainda menos chance de desenvolver o glaucoma. Então não é só você ter atividade regular, é você vigorosa também intensa, né? Então isso varia. Da zona de conforto. Exatamente, variável, você poderia ter uma redução de 30 até 50% no risco. Perfeito. Então isso, se você for pensar em matéria de população, tem um impacto gigantesco. O glaucoma é uma doença que impacta o indivíduo, né, por si só, porque ele perde a visão, e a visão dos nossos dons mais preciosos que Deus nos deu, né? E ele perder isso, e muito jovem, impacta muito, principalmente, né? Tira o indivíduo da sua condição de trabalho, muitas vezes. Então tem um impacto social, tem um impacto econômico, né? Para o governo manter uma população dessa, né? E tudo isso você pode diminuir utilizando atividade física. Então, como você falou, é muito subutilizado. É muito triste isso. Eu acho que a atividade física deveria ser incorporada como uma questão de saúde pública, realmente, né? Tá lá escrito, na verdade, FHC em 98 conseguiu botar a gente numa posição bacana. A pandemia evidenciou isso, né? Botaram porque não tinha jeito em evidenciar, mas na prática, não é o que acontece. Eu acho que sua fala agora vai colaborar, eu acho, com a pergunta de Nunes. O corredor cego, Nunes. A gente está tendo aí uma evidência crescente muito significativa de participação de vários corredores com N patologias, né, múltiplas patologias a nível de deficiência, né? Surdez, cegueira, física. Quanto mais democrático o esporte fica, mais atletas, sim, né, com essas necessidades. E a gente tem alguns aqui de referência, né, que trouxe a notoriedade de a gente entender que o deficiente ele pode estar também no mundo da corrida. Com certeza. E queria que você trouxesse aí. O mais que a gente se destaca, quem conhece, é Bal, né? Bal tem uma história muito interessante. Bal era musicista, tocava, e ele dormiu bem e acordou cego, justamente como... por ser uma doença silenciosa. Então hoje, para esse processo de aceitação dele, que foi quem puder conversar, e ele é bem solícito nisso, ele conversa, ele conta um pouco da história dele, ele falou que inicialmente foi terrível, né? A aceitação, a adaptação. Sim. E na corrida ele conseguiu se encontrar. Hoje Salvador tem toda a questão de estrutura, precária ainda, mas o atleta que tem essa deficiência,
como é que ele pode hoje tentar se inserir, estar ali no meio da sociedade e na atividade física também. Porque já saímos de um ponto da prevenção e já entramos para a questão do que já tem. Sim. Lembrando os níveis, porque Bálsamo, se não me engano, ele é 100%, né? Tem níveis. A cegueira é 100% e a gente tem vários outros... Qual o nome daquele que estava ontem lá na... Baby. Baby. Baby, Zé Bonifácio. Zé Baby, na verdade, é aquele fundo de garrafa. Né, extremista, onde realmente só consegue enxergar com aquele óculos e mesmo assim ainda, né, parcial. E temos o que geralmente um é 100% e o outro é 0%. Sim. Enfim, várias classificações, vários níveis. E queria que você trouxesse primeiro como a gente chama essas pessoas. Por exemplo, Nunes é um deficiente visual, por usar óculos, ter alguma... Ele pode ser caracterizado como deficiente visual? Não. Assim, é muito interessante isso, realmente. Até então, se pensava cegueira... você vê tudo preto, não enxergar mais nada, né? Não é bem assim, né? Existe um conceito chamado de cegueira legal, né? Para fins, inclusive, de aposentadoria, cegueira legal... Legal pelo aspecto de direito. De direito, certo. Né? Quando você não tem... Não legal por ser não por ser legal, né? É bom eu vou esclarecer isso, realmente. É bom ser cego. Não é nada legal, não é nada legal. Mas tem isso, né? É aquela cegueira que possibilita você ter entrada para um benefício de aposentadoria e tudo mais. Então, você, um indivíduo que tem uma certa perda visual, a partir de um certo ponto, né, de perda de qualidade de visão, ele já pode ser enquadrado como um indivíduo cego, legalmente cego, né? Às vezes uma perda até de campo de visão também. Você tem critérios específicos para isso. E aí você tem que adequar esse indivíduo a atividades físicas. Eu acho que é fundamental o esporte como um efeito inclusivo, né? A corrida possibilita isso. Eu acho muito bacana isso. O jiu-jitsu, como a gente estava conversando, que não te pratica, eu também tem essa questão, né? Começou lá com o mestre Carson Gracie, que fez com que democratizasse o jiu-jitsu, né? Que era até um esporte muito limitado, né? Só para uma elite, que tinha a possibilidade de pagar uma aula privada ali. Ele implantou as academias e hoje você vê aí vídeos de pessoas portadores de deficiência motora, um representante, por sinal também o nome do apelido dele é Baby, o apelido, né? Que ele é representante e ali naquela, esqueci a parte da Irmã Dulce, aquela rua ali. Irmã Dulce lá tem embaixo um centro agora que foi feito. Barão do Cotegipe. Ele tá lá num cartaz, porque ele é cego. E o incrível é que ele mesmo cego, ele consegue... Lá no Hospital da Mulher. Ele é forte. Sim. No jiu-jitsu, pra pegar ele, dá trabalho. Pois é. Você desenvolve mais outros sentidos, né? Quando você tem uma limitação visual. Mesmo, tipo assim... É como minha avó Teodora falava, né? Tira-se os dentes e engrossa a gengiva. Mais ou menos por aí. Perde a visão, ele fica mais... Mais ou menos por aí. O tato mais ainda. Isso. Pegar você de jeito. Tem pouco tempo a gente recebeu lá na academia um colega que faz jiu-jitsu, teve paralisia, né? Na infância. E o cara é muito casca grossa, ninguém consegue não. Ele é muito forte realmente. Né? Muito bom no que ele faz. Então o ser humano se adapta, né? Isso é importante para você tirar essas pessoas do limbo às vezes, né? Você pensar, o indivíduo tem uma deficiência visual, acabou a vida dele ali, não pode fazer mais nada, muito pelo contrário, né? Então você tem como incorporar essas pessoas à sociedade, a prática esportiva é um caminho sensacional para isso. Né? E a gente tem visto aí, recentemente teve agora as Olimpíadas, as Paralimpíadas, a seleção brasileira com a questão do futebol de cego, a bola, né, que é a bola com guiso, tudo isso. E a cada dia mais o esporte vai abraçando, vai se tornando mais inclusivo. Aqui na Bahia, a gente tem em Salvador o Instituto dos Cegos da Bahia. Eles fazem um trabalho fantástico, né? De adaptação, de trazer as pessoas para a vida social, né? Se adequar àquela realidade. O Instituto dos Cegos precisa de ajuda, nossa, inclusive. Ia trazer em pauta isso aí. O Instituto dos Cegos fez 90 anos esse ano. E a gente... tá sem nenhum tipo... O prédio lá no Barbalho, antigo. Vários núcleos e várias salas foram desativados porque filtração, mofo, deterioração mesmo do tempo. E você sabe que é um espaço filantrópico, né? Tem um auxílio do governo federal, mas bem pouco e muitos de doação. Eu digo propriedade porque a minha tese de formação foi lá no Instituto de Cegos, professor Bahia. E a quadra poliesportiva, que era o maior recurso de inserção, que era a prática, onde eles praticavam o esporte, está desativada a quadra.
Primeiro, o telhado está todo, né, quebrado e a quadra está toda deteriorada. Ou seja, há mais de quase 2 anos, logo depois da pandemia, que não se tem prática de esporte no Instituto de Cegos. Eu sou envolvido muito no Instituto de Cegos porque minha avó contribuía, desde quando ela descobriu que ela tinha diabetes, que ela teve a retinopatia, glaucoma, que ela contribuía, né, até hoje a gente contribui para o Instituto de Cegos, mensalmente o carnezinho. Quem quiser, eu acho que é de grande valia. Você pode ir lá, pegar seu carnezinho, o boy vai lá todo mês, leva o carnê, recolhe o dinheiro, R$10. Hoje já pode já virtualmente pelo Pix. Tá? Eu acho que é super importante essa contribuição para ajudar e contribuir para o Instituto de Cegos. E a gente está na tratativa de fazer um evento para captar recursos. Faço parte de um grupo de padrinhos solidários, junto com pessoas, empresários influentes aqui de Salvador. E a gente está fazendo uma campanha, fazer uma corrida, né, para arrecadar justamente fundos. Inicialmente seria fazer a mobilização para a reforma já direta da quadra e os recursos ser destinados para que eles estão precisando fazer a sala da fisioterapia, a sala da oftalmologia, né? Enfim, que realmente tá. E é muito triste, porque a gente tem, na verdade, a associação e tem o Instituto de Cegos. Isso. A associação, eu acho que tá pior ainda, né? E o Instituto de Cegos nessa situação. A gente tem lá a administradora Consul. Foi um prazer eu ter conhecido. Estou devendo uma visita, né? As 2 vezes que a gente ficou de fazer a reunião, acabou que uma eu perdi, né? Fui assaltada, a outra foi um dia que realmente eu não tive como ir. Fiquei doente, na verdade, com essa virose de diarreia. Enfim, mas a gente está nessa tratativa e eu acho que a gente precisa olhar, e aí colabora muito com a necessidade, né, das pessoas que não enxergam. A gente precisa olhar como a gente olha. E gostaria de perguntar, doutor, existe um mês específico de campanha do cego e do glaucoma? Existe. Mas a gente não vê, é pouco divulgado. Na verdade, a gente vê muito mais da catarata, tipo aquele mutirão de cirurgia de catarata, né? Até porque é de mais fácil o recurso hoje a cirurgia de catarata, mas eu não vejo, né, a questão do glaucoma. E eu acho que a gente, por exemplo, eu me coloco até à disposição para usar hoje a minha acessibilidade de vários meios, nossa rede social, nossos grupos de WhatsApp, para poder potencializar isso, que eu acho que é de grande valor. É importante. A gente teve, na verdade, agora o Maio Verde, né, que foi um mês dedicado a ações de divulgação em relação ao glaucoma, mas como você falou, não foi tão divulgado assim. Teve o Abril Marrom, né, que foi um mês da saúde ocular como um todo, né? Agora tem as cores, né? Mas, pois é, a informação... Eu lembro quando eu era residente ainda, já tem um tempinho, né? Que eu estava fazendo residência em oftalmologia. A gente tinha aqui em Salvador o glaucoma no Pelô, né? A gente ficava lá uma semana no Pelourinho fazendo consultas, exames, medindo pressão ocular, verificando fundo de olho, para tentar detectar pacientes com glaucoma e encaminhar para acompanhamento nos serviços de residência que tinham na época. Isso ficou alguns anos, foi bem bacana, mas acabou que morreu ali. Eu fico triste porque, assim, eu lembro, eu fiz alguns eventos como professor de educação física, como estudante, depois como formado, em alguns hospitais que faziam justamente aquela semana CIPA, ou Semana da Saúde, que trazia a comunidade para dentro, né, tem lá o Hospital dos Olhos, lá do como é que chama? Santa Luzia, né? Já ministrei palestra lá falando da importância da atividade física justamente para a saúde ocular. Então, assim, eu acho que a gente precisa de ações a esse nível, levando profissionais e levando a comunidade para esses ambientes. Sim. Então, são pequenas ações, Nunes. Eu acho que ações pontuais, a iniciativa que profissional podem mesmo. dar certo. Assim como você coloca, por exemplo, quem passa no Salvador Shopping, semanalmente tem um ônibus da Imoba. Sim. Né? E às vezes eu fico pensando assim, caramba, quantos corredores passam aqui para vir buscar o kit? Quantos corredores poderiam fazer essa doação de sangue? Uns colocam, não vou doar porque eu vou correr amanhã. É ignorado, né? Mas assim, ao ponto que isso é ignorado. Teve recentemente o show da menina, que eu esqueci o nome dela, Ludmilla, que ela fez assim, vou convidar vocês que eu vou fazer um show gratuito e quem doar sangue vai receber um ingresso. Foi um número absurdo de doadores. Entendeu?
Eu acho que se a gente for pensar, existem sim, como a gente, representantes de corrida de rua, mas de várias outras classes da sociedade, influenciadores, e a responsabilidade do influenciador é justamente essa, influenciar pessoas, e não para lados negativos, mas para coisas boas, para que tenham essas atitudes, fazer esses buscar esses tratamentos, essas consultas, modo de prevenção, apoiadores, marcas, patrocinadores, grandes empresas que possam estar montando estandes e oferecendo essa estrutura para esse tipo de exame. A gente vê muita marca de óculos, muita marca voltada a isso, mas que não se preocupa, entre aspas, com o seu cliente. Ele quer um cliente saudável, né? Exatamente. Mas buscar esse tratamento para o cliente, buscar a saúde da visão. É importante. É importantíssimo esse papel do influenciador, né? Quem fez agora essa campanha, a RG+, Ricardo Cedrais lá, para o Desafio Casa Esportiva, 15K, ele fez atrelado, ele liberou 100 inscrições específicas para os doadores de sangue lá para o Hemoba de Feira de Santana. Massa, É uma pena que não estendeu para Salvador, ele mandou para mim e tal, mas como era específico do Hemoba lá de Feira, a gente não teve quórum para poder, mandar, apesar de a gente estar indo com um grande número para o evento deles. A Maratona de Salvador poderia fazer essa campanha, por exemplo? Sim. Eu acho que é uma ideia aí que a gente pode levar, talvez, e dá tempo ainda, né? Não sei de que forma, para uma camisa brinde. Eu ouvi dizer mesmo que vai ter uma estrutura oferecida pela maratona no shopping. Sim. Eu acho que seria poderia abrir um box lá. Algo que seja isso para o atleta poder ter essa primeiro momento, como era feito como no Pelô, não é isso? Isso, na época. Ter esse primeiro momento, o atleta de corrida de rua principalmente, ir lá conhecer também. Sensibilizar as pessoas, né? Eu acho importante essa questão da informação, sem dúvida, é a arma mais poderosa que a gente tem. Então, isso que a gente está fazendo aqui, isso que você falou, o papel do influenciador, é muito impactante, realmente, assim. Informação... Faz barulho, faz barulho, tudo, né? Esse estudo que eu falei que foi lançado agora, tem um mês mais ou menos. Eu vou querer ele. Ele mostrou o seguinte, só 11% dos entrevistados, né? 11% apenas, 11% nunca tinham feito uma consulta oftalmológica na vida. 11%, né? Na população geral. Quando você fazia um recorte, né? Porque tinham pacientes de SUS, pacientes de convênio. Quando você ia para pacientes exclusivamente SUS, que era mais ou menos metade, então esse percentual subia de 11% para 15%. Imagina. Quando você fazia um recorte para a população negra, isso subia para quase 19%. Né? Então tem uma questão social muito grande ali, né? A questão da falta do acesso é uma questão, mas a questão da informação também, da importância, da necessidade de você estar fazendo uma atividade mais preventiva em relação à sua saúde, né? Praticar atividade física regular, consultar, fazer suas consultas regulares independente de sintoma. Então falta muito isso, a informação chegar até quem precisa, né? A gente estava discutindo sobre isso, né? O que é falta de informação ou falha na informação, né? Eu acho que é um mix. Durante muitos anos, na verdade, a gente foi doutrinado pelo sistema a sermos ignorantes. Ou seja, não perguntar. Onde cada classe mas o ignorante incomoda menos, você né? Não podia perguntar, você não podia, era proibido. As classes dominantes, médico, engenheiro, advogado, era algo que você não tinha acesso. E o sistema favorecia mais ainda, principalmente onde a grande população hoje, socialmente, economicamente falando, é o maior número, baixo, e de etnia negra. Ou seja, então automaticamente a gente vem agora, através do acesso da tecnologia, da informação, piorando mais ainda isso, porque você bota no Google hoje, você vai buscar, você tem N's, informações sobre aquele determinado assunto. Qual é o verídico ao certo? Aí o cara fica com a ignorância do conhecimento e ainda com várias incertezas se aquilo é real. As dúvidas. As dúvidas. E a quem ele vai perguntar? Você tem a quem perguntar. A quem eu devo fazer essa pergunta de fato? E aonde eu tenho acesso para fazer isso? Então, a gente entra aí num processo que vai levar anos. E aí vai muito de iniciativa profissional. Pô, como é que eu consigo ter 20 pessoas que não têm acessibilidade financeira e estrutural de participar de uma assessoria esportiva? 20 não, hoje eu estou com 30. Atletas sociais que eu pago do meu bolso, da minha empresa, para dar a eles acesso a fisioterapia, nutrição, academia e assessoria de corrida, fora vestimento e outras coisas. Será que cada profissional, seja ele médico, engenheiro, não pode também pegar uma pessoa, duas ou três,
e também favorecer a acessibilidade, precisa diretamente ser do seu bolso, mas pegar parceiros, pessoas e incluir, Nunes. Saberia me informar, então, se existe algum núcleo de atendimento para as pessoas mais carentes que possam ter esse primeiro contato, descobrir isso, fazer esses exames? Não específico. Assim, você tem hoje na rede SUS, né, locais em que você tem um atendimento oftalmológico, você tem um atendimento para investigação de glaucoma, por exemplo, né? Isso é mais, o acesso é melhor nos centros que você tem formação médica, então serviços como o Hospital das Clínicas, né? Locais de formação onde você tem realmente uma possibilidade maior. Você não tem um centro hoje de referência. Se criou no Brasil alguns centros ditos de referência para glaucoma, em que você tem um atendimento associado à distribuição de colírios, por exemplo, né? Só que o objetivo não foi alcançado como deveria, né? O acesso melhorou, não pode dizer que não, mas ainda tem uma carência muito grande, uma demanda muito grande e questões outras de falha em diagnóstico e distribuição de colírios, fez com que os serviços fossem gradativamente reduzidos, né? Por sinal, a gente ficou um período aí longo sem o acesso ao colírio. Minha mãe utiliza desse serviço, graças a Deus. Sim. Minha avó já utilizava, minha mãe tem o glaucoma bem acentuado. E tem alguns efeitos o colírio também, que é o melasma da pele. Tem. Né? E aí é bem interessante trazer isso, principalmente de pele etnia negra. Uhum. Melasma é aquelas manchas que fica ao redor aqui do... depende muito do tipo de colírio, né? Colírio, aquele amarelado. É o análogo de prostaglandina. Pronto, é isso. Dá essa pigmentação mais acentuada, assim, daquele... Cabelo um olho de guaxinim, amarelo, assim. isso. Pode mudar até a cor dos olhos, né? Faz minha avó ficou com olhos azuis, pô. Muda, pode mudar pelo minha avó, na verdade, é filha de escravo, mas tinha uma pele mais branca. Minha avó, depois do glaucoma, ficou com os olhos azuis. Muda, né? Os cílios podem crescer. Algumas mulheres utilizam até para crescer os cílios, né? Imagina. Tem esse, alguns utilizam para isso. Hipertrofia de cílios. Essa semana uma colega nossa vai fazer uma cirurgia de miopia. Uhum. E a gente estava conversando e na minha ignorância eu não sabia. Ela falou que existe essa cirurgia, 2 tipos de cirurgia. Uma que se faz uma curvatura, né? Você queria que você pudesse falar sobre isso, porque eu sou míope. Na verdade, eu sou todo desgramado da minha vista. Eu tenho, você dá risada, eu tenho miopia, astigmatismo e desvio na retina. E aí, uma vez, um profissional questionou, por que você não usa lente? Né? Porque acho que nem todo mundo tem como fazer lente e tal, isso, aquilo. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa cirurgia de miopia, por favor. Sim, a cirurgia da miopia, chamada cirurgia refrativa, o que se faz nesse tipo de cirurgia é aplicar um laser no olho, né? Esse laser é aplicado na córnea. A córnea é aquela lente natural que a gente tem nos nossos olhos, né? A lente mais externa, como se fosse o vidro do relógio, né? Então, quando você aplica o laser na córnea, você muda a curvatura da córnea e com isso você muda o grau do paciente. Não sei se, assim, na época da escola, quando estudou física, né? Tinha aqueles espelhos côncavos, convexos. Então, a depender da curvatura, você tinha, né, a indução da miopia ou da hipermetropia. É isso que a cirurgia faz. Ela muda a curvatura da córnea. O que acontece muitas vezes é que a pessoa ela pode ter uma córnea naturalmente mais fina. Que não é uma doença. Mais sensível. Mas você tem um limite até onde você pode tirar tecido da córnea. Quando você aplica o laser para mudar a curvatura, você aplana a córnea. É igual um morro ali que você passa a máquina ali, a patrol, e deixa ele regular, você tirou areia. Na córnea é a mesma coisa, você aplica o laser na córnea, muda a curvatura dela e acaba afinando. Um lixamento e um polimento. Mais ou menos isso, só que você tem até um limite onde você pode fazer isso, não pode tirar demais, né? Então tem pessoas que não têm a possibilidade de fazer esse tipo de cirurgia porque ela já tem uma córnea mais fina e se for tirar tudo que precisa para corrigir o grau dela, ela entra na zona de perigo, né? Que não é de Léo Santana, né? Então, assim, tem outras alternativas. Você pode usar lente de contato, é uma opção. Hoje já se faz a cirurgia da catarata, né? Isso que eu ia falar. A cirurgia da catarata nada mais é do que você tirar a lente natural, que já é uma outra lente que está dentro do olho da gente, que se chama cristalino. Com o passar do tempo ela vai ficando opaca, ela deixa de ser cristalina, perde a transparência. Aí muda o nome, passa a ser catarata. A cirurgia você tira essa lente e bota uma lente artificial dentro do olho. Então antigamente era basicamente tirar uma lente opaca e botar uma lente transparente. Depois tiveram a sacada, não, posso botar uma lente transparente e ainda ter grau nessa lente. Então a cirurgia da catarata passou a ser também uma cirurgia refrativa, que pode corrigir grau do paciente. Então é muito comum o paciente, o idoso, tá ali, ele opera a catarata, bota uma lente multifocal dentro do olho e ele passa a enxergar sem óculos, mais do que o jovem, né?
Então é uma forma de correção. Claro, cada caso é um caso, tem que ser estudado para ver qual a melhor indicação para cada paciente, entendeu? Mas tem opções. Aí a lente de contato pode ser bacana, mas se você pratica um esporte náutico, pode não ser tão legal pelo risco de contaminação, então tem que pesar custo-benefício. Isso eu ia abordar sobre a questão de uso de lente. Tem muito corredor, né, que usa a lente de contato, né, e a gente percebe que geralmente tem deslocamento e aí acaba ferindo, né, ele mesmo acaba manipulando, né, por causa do suor, enfim, quero que você trace um pouco das dicas, né, de como o que seria o ideal utilizar até para a questão de prevenção e para se manter, na verdade, com o uso desse. Lente de contato é um excelente meio de correção de grau, desde que seja bem indicado e seja bem utilizado. Como você bem falou, a questão da higiene na manipulação da lente é fundamental, porque você pode levar com o seu dedo bactéria para o seu olho e ter um risco ali de uma úlcera de córnea, por exemplo, que aconteceu até bastante frequente nos últimos tempos. Se via no jornal, pessoas compravam lente de contato no camelô mais uma vez, e aí tinha uma infecção e perdia o olho. Tinha que fazer transplante de córnea e muitas vezes perdia o olho totalmente. Né? É uma bactéria com ambiente aberto. Exatamente. Então, assim, você adaptar uma lente de contato não é simplesmente comprar uma lente e botar no olho. A adaptação é um processo, é um ato médico. Então o médico precisa, antes de adaptar essa lente, tirar medidas da sua córnea para ver qual a curvatura dela, fazer um exame para ver qual tipo de lente é mais adequado, porque cada lente tem o que chama de DK, ou seja, ela tem uma capacidade de permitir passagem de oxigênio maior ou menor. Né? Então a lente tem que estar bem adaptada, ela não pode estar apertada demais, porque se estiver muito apertada, não chega nutriente para a córnea, ela vai sofrer. Não pode estar folgada demais, senão ela desloca e aí atrapalha a sua visão. Então lente é uma coisa que tem que ser feita sob medida e tendo esses cuidados na adaptação e também no uso da lente. É importante a motivação. A pessoa, para usar lente de contato, ela tem que estar motivada para usar lente. E saber que lente de contato não é igual a óculos, que ela tira, bota em cima da mesa, bota no rosto e sai usando. A lente de contato tem que ter cuidados, né? Você tem que usar produtos específicos para dar manutenção à lente também. Não é só comprar uma lente e ficar botando soro no olho, né? Você tem produtos que você pode retirar proteínas que ficam presas na lente, produtos bactericidas, ou seja, para que você possa dar adequada manutenção à sua lente. Então você pode ter uma lente que pode durar 1 ano sendo utilizada. Entendi. Mas se for lente de 1 ano também. Tem lente de uso diário, lente de uso mensal. Ou seja, para cada paciente, para cada pessoa, você tem que ter um cuidado personalizado. Fazendo isso, lente é uma excelente opção. Então tem aquela carne no olho, na verdade, sim, né? Está relacionado à catarata, é um fator que acontece ao longo do tempo, existe algo específico. Comumente a gente vê pessoas, meu irmão tinha, né, chegou a fazer cirurgia e tal, conheço muitas pessoas que tem, que incomoda, né, deixa a visão um pouco turva, fica vermelhidão nos olhos, aquele olho esbugalado, como dizem, né? Queria que você trouxesse um pouco sobre essa parte aí de a carne no olho é o pterígio, né, como a gente chama, mais conhecido como carne no olho. Isso. Realmente. Não tem relação com catarata, são coisas distintas, assim. A catarata é a opacificação da lente que está dentro do olho. O pterígio, a carne no olho, ela pega a parte externa, né? É basicamente o crescimento desse tecido, chama conjuntiva, que recobre a bola branca dos nossos olhos, né? Então a gente tem um tecido que é bem transparente, bem fininho, que tem bastante vaso, chamado de conjuntiva. Quando ele está inflamado, você tem a conjuntivite, né? Que pode ser por várias causas, bactéria, vírus ou algum produto que irritou o olho. Então esse tecido transparente começa a crescer e avança para a córnea, que é a parte central ali, e vai cobrindo a córnea gradativamente. Aquilo pode causar desconforto, não só estético, vermelhidão, porque o tecido fica irregular, ele fica mal lubrificado, né? Porque tem um morrinho ali, né? Então a lágrima teria que subir o morro para lubrificar tudo. Resseca muito facilmente, irrita. E tem cirurgia para isso. Pterígio é muito comum no Brasil. Países tropicais onde você vê muito pterígio. Sim. Alguns países da Europa, se chegar um pterígio lá, vai ser uma coisa que vai assustar. E a etnia negra também predomina um pouco mais? Tem relação? Não? Não. Mas a questão do sol tem influência direta, tem uma questão genética então também. Vai afetar o negro de qualquer jeito. Você pode, indiretamente, você opera, você pode ter uma chance maior de recidiva do pterígio. Isso que eu ia perguntar, ele retorna, né? Pode acontecer. Aí você tem técnicas cirúrgicas que você faz transplante de conjuntiva para minimizar o risco de ter uma recidiva, mas pode acontecer. Entendi. E você pode operar novamente, né?
hoje o que avançou muito no pterígio é o uso da cola biológica. Porque quando você retira o tecido, você tem que fechar o local que abriu, né? Até então, a gente fazia isso com ponto, com fio. Sim. É um fio bem fininho, né? Mais fino que um fio de cabelo. Mas no olho, qualquer coisa mínima que seja, incomoda. Ave Maria. Então, até então você tinha que dar o ponto e depois tinha que tirar o ponto depois de um tempo. Aí, com o advento da cola biológica, você consegue fechar isso com o uso da cola. Então, o pós-operatório é muito mais confortável para o paciente, né? Fatores estéticos. Eu tô perguntando pra caramba hoje, né? Se eu vim com beabá, mas entenda. Hoje a gente está tendo um grau de vaidade extremista das mulheres, né, com cirurgias plásticas, né, da pálpebra, que muitas vezes é funcional, é necessário. E a gente está tendo os cílios de antena de barata. Eu até me esquivei dela, ela olhou para mim, eu me esquivei, o cílio dela fazia assim. Até que ponto, doutor, determinadas intervenções estéticas vão ser saudáveis e até que ponto essas intervenções a longo prazo influenciar para dar merda na questão influenciar, porque assim, tá tudo na estética, mas a gente sabe que aquilo ali a longo prazo ou a curto prazo vai principalmente eu vejo algumas alunas, né, realmente com cílios às 5 horas da manhã, praticamente excesso de maquiagem, colado, vai correr, a coleguinha vai correr, de manhã ela mete o negócio, aí que ela não percebe que quando ela tá correndo, ela começa a suar, aí fica aquela coisa horrível, preta, manchada. Não, isso aí eu queria ser mais assim, tem cílios que de fato, eu acho que tem, não sei como consegue enxergar, sim, enfim, deve pesar, brincadeira à parte, mas assim, a ideia de utilidade pública, a gente às vezes ultrapassa o limite das coisas em relação ao fator estético, vaidade e afeta diretamente nossa saúde. Traga aí, doutor, por favor, e aí eu vou falar botox, antena de barata, que é os cílios postiços, e a cirurgia de pálpebra e tal, enfim, traga pra gente esses três. Tudo é a questão do equilíbrio, né? Você viver de maneira equilibrada, acho que é o maior desafio que a gente tem na vida, né? Então esse equilíbrio entre o estético e o funcional realmente é fundamental, né? Eu tenho vários pacientes que eu já encaminhei para fazer a cirurgia da pálpebra, da blefaroplastia, né? Tem paciente que tem um excesso de pele, de tecido, e isso vai pesando com o tempo. E quando o paciente já tem um glaucoma, que tem um campo visual comprometido pelo glaucoma, aquela pálpebra mais caída, aquela pitose, às vezes, limita ainda mais o campo de visão dele. Chama de olho de cachorro, bulldog francês. Pois é, né? E aí quando a gente opera o glaucoma, muitas vezes... Qual é o nome daquele cachorro? O do Bibi? Não, o outro da cara enrugada. É o cachorro da Xuxa. Enfim. O Pug, exatamente. Então, pois é, isso tudo contribui para piorar a qualidade de vida da pessoa, né? Então, assim, a cirurgia é muito bem indicada nesses casos. Eu acho que o grande lance é esse, você ter um profissional que tem esse cuidado em relação à questão funcional. Porque se você tira muito tecido da pálpebra, no final das contas, a pessoa não vai conseguir fechar o olho direito. Então ela vai dormir com vai ter exposição da córnea, pode ter úlcera de córnea, né? Então, esse limite é que deve ser obedecido sempre, né? Com relação à pálpebra. Então, a cirurgia que, bem indicada, eu acho sensacional. Tem resultados muito bons, realmente, assim. E tem muitos que estão fazendo sem a necessidade. Tem muitos. Pela questão meramente estética. Muitas vezes não é necessário fazer cirurgia. Hoje você tem ultrassom que você pode fazer, estimular colágeno nessa região, né? Tem alguns produtos que radiofrequência podem ser indicados. Ou seja, é você encontrar um profissional que tenha essa expertise e esse cuidado, né? Em relação à questão dos cílios, são aqueles alongamentos de cílios, né? Muitas mulheres fazem realmente, algumas colam, né? Aquilo ali. Muito problema é em relação ao material que é utilizado, né? Aquelas colas podem ser tóxicas para o olho, né? Então, mais uma vez a estética avançando e comprometendo a parte funcional. Se botar super boa. Verdade. Então, justamente isso, assim, esse equilíbrio que eu acho que é bacana. A estética... E tamanho, doutor? Tem um limite, vai de acordo com o tamanho do olho da pessoa? O senhor recomenda, assim, que fosse realmente porque eu vejo... Não, tem coisas exageradas. Eu acho que... O tamanho tem que ser o tamanho do senso. Se tá chamando a atenção aí já não é. Não, mas até que ponto vai? Existe um limite. Mas tem realmente um limite até. Porque não, é possível. Se você botar um cílio muito longo, ele vai
tocar, inclusive, se você usar óculos... Vai juntar os dois, vai ser uma coisa... É estranho. Choquito se revoltou. Choquito tá revoltado. Não, mas eu acho que as mulheres chegou um momento que, assim... Mulheres, pelo menos, não é nada machista e tal, mas o homem não liga muito pra essa coisa, não. É verdade. Se eu lhe falar, não sei se Nunes vai contribuir comigo, mas assim, a gente gosta... Vocês sendo vocês... Tá bom, tá de bom tamanho. Eu não seja taxado como... Na verdade, não é nem que seja machista. É que às vezes, muitas vezes, as mulheres não se vestem ou se arrumam para o seu homem ou o seu companheiro. Pra sociedade, mas é meio que uma disputa da questão da vaidade. Né? Então, o que a gente sempre fala, e sempre no nosso discurso, é que tem assim o bom senso. E o bom senso ele não vai só nessa questão do cílio, ele vai desde o momento do que você acorda pela manhã até o seu final do dia. Exato. Né? Eu acho que a questão dos questionamentos, em primeiro lugar, você se sentir bem. Pronto, você está bem, tá ótimo, tá tudo certo. Esse é o ponto fundamental. Que muitas vezes na grande maioria não está. Se você tem que se vestir, se arrumar, fazer alguma coisa para dar resposta a alguém, esse já está indo por um caminho errado. Se eu penso que se você faz isso para que você se sinta bem, se sinta confortável, se olha no espelho e fala assim, pô, eu estou bem demais. Quem é a pessoa que mais importa pra mim sou eu mesmo. Então, vestir uma calça, tô bem. Vestir um short, tô bem. Vestir uma bermuda, tô bem. Usei um cílio, tô bem. Amarrei o cabelo, tô bem. Massa. Mas a partir do momento que você tem que fazer isso pra dar uma resposta a alguém, pra dar resposta... Já tá fora do... Doutor, enzimas, botox, aplicações próxima à região de testa, pé de galinha, pálpebra, enfim. Maçã, tudo isso que é aplicado... Tem alguma consequência a nível ocular? Não tem? Não, assim, desde que você respeite realmente o limite, né? Você tem um local próximo do olho até onde você pode ir. Da importância, mais uma vez, de um profissional habilitado, né? Que tenha essa questão do cuidado e leve em consideração o funcional. Né? Então, a princípio não há problema você utilizar botox na região de testa, até próximo aos olhos, mas não tão próximo. E desde que seja um produto também de procedência, sendo utilizado por um profissional capacitado para isso, não há problema. Né? Perfeito. Bases, mulheres, corredores usam muita base. O cuidado aquela base com fator 5, de proteção, fator de proteção e tal, né? E muitas maquiadas também para correr. E aí o sol escorre junto com essa maquiagem. O cuidado é mais da região da testa, né? A gente fala muito isso. Inclusive protetor solar. Né? Evitar essa região, porque você vai transpirar, isso pode cair no olho, pode irritar. Né? Então, se possível, evite essa região. Então, aceita ficar com sua testinha queimada. Então, usa uma viseira. Já tem produtos muito bons. Que são mais resistentes da linha Lipstick, que eu tava vendo, que são mais resistentes à água. Principalmente o Blue também, o Blue aí, né, também. Que as corredoras, principalmente, que usam esse produto, que eles não dissolvem nem com o suor, nem com a água, e tem uma durabilidade maior, e isso pode ajudar no seu treino. E tudo é informação, né? Eu acho que depois desse podcast aqui, a gente vai ter... Eu acho que depois de todos os episódios... todo podcast a gente contribui de uma maneira significativa, né? E eu acho que o objetivo principal está sendo contemplado, trazendo... E aí eu agradeço muito, muito, doutor Marcelo, a sua iniciativa de ser um porta-voz, né, dos médicos oftalmologistas, de vir aqui, ter essa sensibilidade de trazer tanto conhecimento. Desmistificar, eu não confesso que eu dei uma estudada ontem, né, para aprofundar um pouco mais do conhecimento. O glaucoma eu já tinha de fato o conhecimento por ter essa história familiar, né, e provavelmente eu ser um candidato aí futuramente, né, a vir a ter ou não. Mas fiquei muito feliz, estou muito feliz. Eu acho que Nunes... E num podcast deixa a gente falar sobre hipertensão, questão de glaucoma, óculos... E o principal eixo temático que resolve tudo isso... Atividade física, vida saudável, como isso está tudo junto, tudo ali misturado, numa engrenagem só, e como isso pode ser bom para você, porque vai ser bom para a vida toda. Né? Você tendo essa qualidade de vida, você tem... qualidade em todas as suas áreas. E esse episódio vai ao ar? Vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas. Não vou dar aqui dizer 18, mas a partir das 18 você já começa a ver os episódios do Choquito Pod. Vitor quer fazer uma pergunta. Por favor, Vitor. A pergunta vai dar para os três aí, mas é porque essa semana teve uma discussão quem é aluno da Runners tem uma sofisticação a mais, que é participar do grupo da assessoria. Né? Participar do grupo da assessoria é troca.
a gente brinca, a gente faz zoeira, mas tem muita troca. Eu, infelizmente, eu digo que eu falei sério essa semana quando falaram sobre a pista de atletismo que tá sendo revivida, né? Revitalizada. Não, vai ser construída mesmo. Construída. Né? Uma ferramenta nova para o esporte. E aí vale a pergunta para os três. Esporte como saúde ou como educação? Para os três, eu falo primeiro. Eu como educador, vou falar sempre que a educação, o esporte é o produto primário da educação, de inserção para tudo. Eu transformo vidas através da educação. Eu não tenho como fomentar a minha empresa, a minha prestação de serviço, se eu não educo as pessoas para se comportar frente à mudança dos seus hábitos. Não tem como. A função didático-pedagógica, ela é desde da atuação do médico, desde a atuação da pessoa de educação física, de todos os profissionais, seja ele em qualquer segmento, se ele não usa o fator educação, didático-pedagógica, ele não vai conseguir modificar nada. Sem dúvida. Mudar nada. Concordo com você. Eu acho que o profissional de atividade física, né, ele é um promotor de saúde. E você não consegue promover saúde se você não muda hábitos. E para mudar hábitos você tem que educar. Exatamente. Não tem jeito, né? Por mais que você diga, isso é importante, isso é fundamental, isso é grave. Se a pessoa não incorpora aquilo, ele só consegue incorporar através da educação. A gente vai falar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Exatamente. Né? E eu acho que isso... Por isso que eu falei que eu acho que esse momento nosso está levando a educação. Né? Eu queria agradecer muito a vocês, assim, em nome da Sociedade Brasileira de Glaucoma, da Sociedade de Oftalmologia da Bahia, que eu faço parte do Núcleo de Glaucoma da Bahia, da Cooper Glauco. A gente tem aqui na Bahia a primeira e única cooperativa de cirurgiões de glaucoma do Brasil. Perfeito. Eu tenho a honra de ser presidente, de estar presidente aí. Mas, assim, nós criamos isso porque a gente estava percebendo que estava faltando profissional para operar paciente. Né? E recursos. E recursos, né? Então a gente precisava revitalizar isso. Está tendo efeito, graças a Deus, assim, a gente está tendo mais colegas interessados em tratar, em operar o paciente com glaucoma. A gente tem uma demanda muito grande, né? Mas tudo isso passa pela informação e educação como consequência. Então eu acho que as duas coisas, esporte é isso, né? Atividade física é esporte, atividade física é também estética. Por que não? Não, o fator principal que porque a estética tem relação direta com o seu bem-estar pessoal, autoestima, né? Autoestima, né? Educação. Então, educação física é uma ferramenta fantástica. Atividade física, eu acho que deve ser incorporada ao hábito de todo mundo, se possível, né? A gente mudaria o nosso país, a realidade da saúde do nosso país, se tivesse isso como prioridade, realmente. E super importante ter um médico afirmando isso aqui, né? Certamente. Porque o oftalmologista, gente, é um médico, tá? Ele é um médico que estudou, né, para justamente ser especialista nessa função dos olhares. Nunes, a gente se coloca à disposição da Sociedade Brasileira de Glaucoma e Oftalmologia para usar o Salvador que corre, a imagem de Nunes, a minha imagem, né, o Dá Pra Ser Podcast. Aí, Vitor, né, utiliza o Dá Pra Ser Podcast, é um podcast além do estúdio. Claro. E eu acho que nossa função, eu pelo menos como educador e pertencimento de uma sociedade, né, que quer algo melhor, a gente tem que ter a nossa iniciativa. Eu acho que essa foi a principal. Episódio muito bom hoje, graças a Deus. Né? Agradecemos a todos vocês que acompanharam nosso episódio. Mais um do Choquito Pode. Agradecemos aos nossos apoiadores, ao Café de Santa Clara, à Casa Esportiva. E eu peço só você que está curtindo essa jornada da gente, por favor, clica no curtir, acompanha, segue, compartilha pra galera. E segue o nosso canal. Não custa nada, se ouviu lá, nem que seja 5 minutos, um cortezinho, clica lá, seguir, legalzinho. Tem os cortes que tá bacana também, caminha esse corte para um colega, gera isso, gera esse debate, gera esse questionamento nas rodas, nos grupos, para que a gente possa fortalecer isso, porque o Choquito Pode também é construído por você que está em casa. É meu, é nosso, é seu. Choquito Pode. Mais um. Fechou. Doutor, muito obrigado. Valeu. Todas as quartas, às 18 horas, vai lá no oficial Runners Club. Choquito Pode. Um abraço. Cima. Foi.